ver o primeiro texto em Atos, capítulo 6, versos de 1 a 4. Vamos ler com bastante atenção. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Capítulo 6, verso 1, que já lemos. A palavra para distribuição é diaconia. Foram esquecidos na diaconia diária, distribuição diária desses sustentos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. A palavra para comunidade é koinonia, que significa comunhão. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Temos de novo aí a nota no serviço. E quanto a nós, nós nos consagraremos. Temos aqui a nota da devoção. Nos entregaremos de todo, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. De novo, a palavra ministério aqui é diaconia, mais uma vez, o serviço, ministério da palavra. Irmãos, conforme falamos, nossa intenção para esse segundo tempo, confiando na graça do Senhor, é compartilharmos algo sobre alguns equilíbrios fundamentais. Eu creio que a grande maioria dos irmãos que aqui estão já tem alguns anos de vida cristã. E o encargo que o Senhor depositou no meu coração realmente não eram palavras ligadas ao início da vida cristã. Como já falei, a questão de nossa regeneração, a questão de sermos os filhos de Deus, comentamos algo sobre isso, a questão de termos os nossos pecados perdoados, a bendita habitação do Espírito Santo, são verdades gloriosas que em outros tempos, gastamos outros tempos com elas e gastaremos até a vinda do Senhor. Para este encontro, este tempo, e os irmãos que estão aqui reunidos em particular, da Grande São Paulo, irmãos de outra região, particularmente aqui, dessa região de São Paulo e cidades mais próximas, temos tido comunhão com alguns irmãos, e conhecemos a história dos irmãos, e pela graça do Senhor temos podido até mesmo participar da hora que estes irmãos estão vivendo no Senhor, nessa região. E então, em função disso, o encargo específico que o Senhor tem depositado no meu coração é este mesmo que temos compartilhado na primeira sessão e agora, nessa segunda sessão, ligado a essa questão de equilíbrios sensíveis. E a necessidade de mantermos um bom equilíbrio para o nosso avanço espiritual. Me permitam ainda rapidamente abrir um rápido parêntese aqui, falando ainda sobre essa comunhão. Eu não poderia deixar registrado aqui, queridos irmãos, que, honestamente falando, na presença do Senhor, tem sido, para mim, pessoalmente, um grande privilégio e gozo, as duas coisas ao mesmo tempo, participar da parte da obra do Senhor nesta região, assim como temos participado em outras. O que nós chamamos de participar de parte da obra do Senhor? Em primeiro lugar, se é obra do Senhor, então o Senhor é a vanguarda do que Ele faz. Ele não chama ninguém para que seja vanguarda do que Ele faz. Ele é a vanguarda. Quando o povo foi atravessar o Jordão, a arca era a vanguarda. Há um texto interessante em Josué 3, que diz assim: a arca da aliança do Senhor passa o Jordão. Um versículo muito interessante, porque a arca não tem roda, e nem ela ia entrar sozinha no Jordão.
Mas literalmente Josué disse, a arca da aliança do Senhor passa o Jordão. Aí está a ênfase. Tudo ocorreu por causa da arca. A vanguarda era a arca. O Senhor disse a Josué que a arca iria se adiantar ao povo cerca de 2.000 côvados, mais ou menos 900 metros. E ali há um verso tão especial, que diz que a arca faria isso com esse adiantamento em relação ao povo, porque por tal caminho nunca passastes antes. Que caminho era esse? Não era um caminho comum. A arca ia em direção ao Rio Jordão, que transbordava sobre todos os seus barrancos, ou ribanceiras, como diz a palavra. Impressionante. Aqueles que levavam a arca nos seus ombros estavam imediatamente identificados com a arca que estava sobre eles. Maravilhosa essa figura. Porque a arca é figura óbvia do nosso Senhor Jesus. Sua pessoa, a arca em si, e sua obra, o propiciatório, que eram inseparáveis. A glória da pessoa e da obra do Senhor, né? Passando o Jordão. Mas ela passaria sobre os ombros dos levitas sacerdotes. Ou seja, Deus chama cooperadores para os seus interesses. Qual seria a principal característica deles? Eles teriam que estar identificados com a arca. Eles não iam escolher o caminho da arca. Foi o Senhor mesmo que escolheu o caminho da arca e registrou para eles. Quando? No próprio texto, Josué 3, é dito assim, quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocarem as águas do Jordão, estas se abrirão. O Senhor escolheu o caminho da arca. É a arca que comanda. Nunca esses sacerdotes iriam em direção ao Jordão. Isso é loucura. É morte. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Levando no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Então esse caminho era uma loucura. A arca pesada sobre o ombro de 4 homens entrando num rio transbordando. Morte, isso significa. Não é? Mas eles não morreriam. Porque em Josué 1 diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos darei. Será vosso. Que verso interessante, irmão. E quanta aplicação espiritual. Eles tomariam posse, vamos usar essa expressão. O primeiro lugar que foi possuído da terra de Canaã não foi exatamente a terra de Canaã, foi o Jordão. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram o Jordão e as águas se abriram. Na linguagem do Novo Testamento, o que isso significa? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais. De modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Ou seja, aquela arca sobre aqueles ombros entraria no Jordão, os pés tocariam as águas, o Jordão se abriria, eles desceriam ao fundo do Jordão, ao leito, e lá permaneceriam. Até que todo o povo passasse. Vanguarda. Então estamos falando tudo isso porque a obra do Senhor só pode ter a vanguardia do Senhor, da arca do Senhor. Agora, ele chama cooperadores para que estejam identificados com aquilo que é do seu interesse, ou a sua obra. Então não há nada que testifique no nosso coração com mais profundidade, alegria, senso de responsabilidade e gozo, ao mesmo tempo, privilégio, do que cooperarmos com aquilo que o Senhor está fazendo. Que não é uma iniciativa humana. Até irmão sabe de uma coisa? Essa comunhão, por exemplo, é uma pequena comunhão. São só 160 irmãos apertados nessa sala, né? Uma pequena comunhão. Ela nunca ocorreria sem a vanguarda do Senhor. Amém. Será que todos nós não temos consciência disso? Não estaríamos aqui se não fosse a vanguarda do Senhor. A comunhão que temos tido há 30 anos, com diversas assembleias espalhadas por esse país afora. Como ela foi promovida? Há uma obra central que governa as assembleias? Há um governo de uma equipe ministerial? Essas coisas nunca aconteceram entre nós. Na jornada, o Senhor foi nos apresentando, irmãos, como está nos apresentando aqui. E nós fomos vendo, reconhecendo que o Senhor estava fazendo com eles o que fez conosco.
a mesma vanguarda, o mesmo chamamento, a mesma revelação das glórias, da centralidade, da supremacia, da primazia de Cristo. E então o Senhor tem colocado em torno dessa visão celestial muitos e muitos e muitos irmãos e irmãs, e muitas assembleias. E nós temos tido um relacionamento de pura e simples comunhão. E temos podido cooperar. Dezenas de irmãos e irmãs cooperaram para esse encontro. Desde empurrar uma mesa de bilhar que pesa não sei quantos quilos, até preparar sopa, até fazer relatório não sei do que, de cânticos, por exemplo, e etc. Não é? Dezenas de irmãos cooperando para a nossa comunhão, para que tenhamos um tempo simples e focado na pessoa do nosso Senhor Jesus. Irmãos, de que mais nós precisamos? Para o que nós temos sido chamados? Agora, é claro que isso envolve um desafio, porque de alguma maneira cada um de nós vive, e não há nada de erro nisso em si, em um pequeno arraial, o arraial onde convivemos, normal. Desde que ele tenha realmente o encabeçamento do Senhor, senão não é normal. Mas se tem havido o encabeçamento de Cristo nesse nosso pequeno arraial, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é vermos que a obra do Senhor é universal antes de ser local. E que nós fomos chamados para um relacionamento que também é universal antes de ser local. E que também fomos chamados para uma obra, a obra do Senhor, que também é universal antes que seja local. E por termos a única vida do único Filho, confessarmos o único Senhor e sermos habitados pelo único Espírito, o Senhor está nos ajudando para que as coisas secundárias, algumas até indesejáveis, saiam de cena. E nós aprendamos a ter comunhão exclusivamente na pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. Isso é um grande chamamento, irmãos. Houve um servo de Deus no século passado, um profeta do Senhor no século passado. Ele teve uma grande carga pela obra maior do Senhor. E então ele orou, certa vez, com palavras que realmente penetram o nosso coração, falando a outros irmãos uma oração ao Senhor. Então ele disse assim a alguns irmãos: nós fomos chamados para orar. O mesmo é verdadeiro para nós aqui. Nós fomos chamados para orar, para que o Senhor dê visão espiritual aos vasos do seu ministério nestes dias, dizia o nosso irmão. Ele disse assim: uma visão tal que todas as outras coisas acessórias cairão. E aqueles que são de Cristo e amam a Cristo, por quererem, escute, por desejarem ter uma visão renovada das glórias da pessoa e obra dele, experimentarão verdadeira unidade. Irmãos, essas palavras são muito interessantes, porque a unidade é subproduto da obra de Deus. Compreende? A unidade não é algo que promovemos. Quanto mais nós falamos, vamos ser um, mais nós temos divisões no cristianismo. Irmãos, há uma direção muito clara se nós quisermos provocar mais divisão. Vou te dar o caminho. Pregue sobre unidade. Porque unidade é subproduto. Quando nós pregamos sobre unidade, é nossa unidade. A unidade do povo de Deus, mas a unidade com o meu entendimento. Unidade com aquele ministério. Unidade com um corpo de doutrinas específico. Uma unidade arminiana, uma unidade calvinista, uma unidade institucional, seja uma unidade, seja lá o que for, que nome dermos. Não é? Essa não é a unidade bíblica. Que nossos irmãos tenham, sempre terão a liberdade de professarem a fé em aspectos específicos e terem convicção dela, como o Espírito tem testificado com seus corações. Mas lembre-se, George Whitefield e John Wesley tinham convicções doutrinárias em aspectos particulares, específicos e até graves, bastante diferentes. Certa vez, os irmãos que estavam mais próximos de George Whitefield, que homem de Deus foi esse? Os que conhecem a história dele, perguntaram assim para ele: irmão Whitefield, nós iremos ver John Wesley no céu? Porque John Wesley tinha uma questão ligada à salvação.
que a salvação não era algo de garantia absoluta, que de alguma forma nós teríamos que preservar a nossa salvação, que poderíamos, de certa maneira, no entendimento dele, perdermos essa salvação que ganhamos. O Whitefield não pensava assim. Então, já que Wesley pensava assim, então aqueles que estavam mais próximos de Whitefield pensavam, será que nós vamos encontrar John Wesley no céu, quando nós estivermos lá? Você está entendendo? Então, George Whitefield respondeu assim, não. Não iremos encontrar John Wesley no céu. Porque ele estará tão perto do trono de Deus e nós tão longe, que nós nem iremos vê-lo. Porque ele reconheceu a vida que aquele homem vivia diante do Senhor, independente da convicção particular que ele tinha a respeito de doutrina. Que lição, irmão. Sabe como George Whitefield partiu para o Senhor? Ele foi convidado para pregar em uma cidade na Inglaterra. E ele saiu de uma aldeia, de uma cidade, e ia para uma pequena outra cidade. Longa viagem no lombo de animal. Então ele parou em uma cidade chamada Exeter. E ali ele pernoitou. E quando ele chegou nessa cidade, um dia num lombo de animal, ele chegou muito cansado. E ali já havia pessoas esperando por ele, incrédulos. Estavam esperando por ele para ouvir o Evangelho, porque era um tempo de avivamento espiritual. E quando o Whitefield chegou naquela pousada, ele disse para as pessoas que ali estavam, eu não posso pregar para vocês, eu estou exausto. Então ele tomou um suporte de velas, colocou uma vela, acendeu a vela e começou a subir as escadas do seu aposento para dormir, no aposento superior, se despedindo das pessoas. Quando ele chegou no meio da escada, ele virou para trás e olhou para aquelas pessoas e começou a pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho até a vela se consumir inteira no candelabro. Então ele terminou de subir as suas escadas, deitou no seu leito e partiu para o Senhor. Foi sua última mensagem. Aquela vela tipificava a vida e serviço de George Whitefield. Amados irmãos, nós fomos chamados, e que privilégio, para cooperarmos com aquilo que Deus está fazendo na nossa geração. Não há um privilégio maior. Tem que arrebatar todo o nosso coração, tudo que somos e tudo que temos. Não é por causa da obra que Deus está fazendo nessa geração. É porque é a obra de Deus. O Deus que nós amamos, o Deus que nos comprou, o Deus que é nosso motivo, alvo, foco, alegria, interesse. É Ele. E se Ele nos deu o alto privilégio de sermos cooperadoras e cooperadoras, irmãos e irmãs, cada um na esfera que o Senhor o chamou com fidelidade, então nós estamos envolvidos na maior obra do universo. E chegará o dia em que o Senhor a completará. E quando Ele a completar, a sua igreja, adornada, estará, podemos dizer assim, em uma figura, na vitrine de observação cósmica. Quando anjos e demônios estarão olhando para ela e vendo a imensidão da graça e da glória do nosso Senhor. Pedro escreve assim no sua epístola, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Viu essas duas palavras? Graça e glória. É isso que anjos olharão boquiabertos, até o ponto em que Deus foi, para tomar pessoas como nós e nos colocar numa vitrine de observação para anjos e demônios. A observação da imensidão, tanto da graça que foi ao fundo, quanto da glória que nos conduziu ao sublime. Essa é a obra de Deus. É isso que Deus está fazendo. Então, amados irmãos, estamos vivendo uma hora de muito desafio, para que nós deixemos as coisas que para trás ficam e avancemos para as que diante de nós estão. Qual o prêmio? Uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus.
Esse é o prêmio. Então, voltando lá na frase do servo do Senhor do século passado. Eles desejaram ver a Cristo de uma forma nova. E quem deseja ver a Cristo de uma forma nova, deseja por um único motivo, não há outro. Uma operação do Espírito Santo nesse coração. Amém. Porque o único que deseja Cristo é o Espírito Santo. Amém. Ele me glorificará. Então, quando Ele opera em nós, nós desejamos Cristo. Nós vamos em direção a Cristo. Porque esse é o ministério do Espírito Santo. Não é linda aquela passagem de Eliezer e Rebeca? Não é maravilhosa? Gálatas 4 diz que Deus fez 2 envios. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Abraão, na tipologia, envia seu filho Isaque para o altar, porque Deus o pediu. O teu único, assim como Cristo é único, a quem amas, assim como o pai ama seu filho. Oferece-me Moriá como um holocausto. Abraão foi transformado de tal forma que ele pode representar Deus, o Pai. Quem ele era? Ele era um idólatra em Ur dos Caldeus. Na primeira visita de Deus a ele, foram 11. 11 vezes Deus visitou Abraão. Você pode estudar Gênesis e encontrar as 11 visitas. E você vai ver que ele toma um idólatra e transforma em um adorador. E leva Abraão de Ur dos Caldeus a Moriá. E de Ur a Moriá são 11 visitas. Então, quando Abraão chega em Moriá, ele representa Deus o Pai, enviando seu único filho, oferecendo seu único filho. Capítulo 22 de Gênesis. No 24, há um outro envio. Abraão agora envia Eliezer, o servo mais antigo da casa, confiável, que é figura clara na tipologia do Espírito Santo. Então, Gálatas, que na luz agora do Novo Testamento vai interpretar a tipologia, diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Primeiro envio. O envio do filho, tipificado por Abraão e Isaque. Depois diz: e por que vós sois filhos? Deus enviou, segundo envio, enviou aos vossos corações o Espírito do seu filho, que clama: Abba, Pai. Então, Isaque é uma figura de Cristo, Eliezer é uma figura do Espírito Santo, ambos foram enviados por Abraão. O filho ao altar, o Espírito para conquistar uma noiva para o filho. É maravilhosa a história. Então, na medida que Eliezer saiu da sua casa, colocando a sua mão debaixo da coxa de Abraão, identidade com o coração de Abraão, porque o Espírito foi enviado para cumprir o propósito do Pai. Então, Eliezer sai na sua jornada e vai executá-la. Então, o que acontece? Ele encontra Rebeca naquele poço, ela descendente dos 10 camelos, você conhece a história? Ele pede o sinal ao Senhor, reconhece que aquilo era a provisão do Senhor, aquela era a mulher, então ele vai fazer seu trabalho. Qual era o trabalho? Ele abriria uma sacola e tiraria tesouros e colocaria em Rebeca braceletes, pingentes de ouro. Então Rebeca, de certa forma, como que assustada com aquilo, Eliezer diz assim a ela: meu senhor Abraão é muito rico. Figura de Deus o Pai. Mas não só isso. Ele diz: e ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. O que Rebeca estava fazendo, o que Eliezer estava fazendo, é colocando em Rebeca as riquezas de Cristo, para que o coração dela fosse conquistado, atraído. E o que o Espírito Santo está fazendo hoje em nossas vidas, queridos irmãos? Senão passo a passo, porque a nossa dose, nossa capacidade é limitada para essas doses. Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, pouco a pouco, em doses homeopáticas, porque nós somos muito limitados, Ele vai abrindo as riquezas da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Quanto mais nós nos satisfazemos nele, mais insatisfeitos nós ficamos. Queremos mais, mais, mais. Que paradoxo. Então, o que o Espírito Santo está fazendo nos nossos dias? Está tirando-nos da estreiteza. Estreiteza individual, estreiteza coletiva, estreiteza de mente,
estreiteza de coração e abrindo-nos para uma revelação mais ampla da glória da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Então aquele irmão que eu citava conclui ainda assim aquela oração falando a outros. Ele diz: e se formos atingidos por tal revelação, pela graça do Senhor, então as barreiras cairão e experimentaremos, e as divisões cessarão, e experimentaremos verdadeira unidade. Porque é uma unidade que já é. Ninguém pode promover unidade. Quando nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele curou o abismo de separação que havia entre aqueles povos, aquele ódio incurável, judeus e gentios. Os gentios para os judeus eram piores que cachorros, cães. Derrubou a parede de separação que havia no meio, Efésios 2,15, a inimizade, e de ambos fez um. Ele fez um de ambos. Não é um segundo eu e nem um segundo você, e nem um segundo ninguém. É um segundo Ele. Ele derrubou a parede de separação. Então a unidade não pode ser promovida e não precisa ser pregada. Se nós temos um copo cheio de água, nós não precisamos pedir para ninguém encher o copo de água. Isso é uma insanidade. Nós já somos um. O nosso problema não é a unidade, o nosso problema é divisão. Então não temos que pregar a unidade. Ele já fez a paz e nós já somos um. Então precisamos aprender a nos amar, precisamos aprender a nos servir, precisamos aprender a respeitar as convicções diferentes que outros possam ter, desde que ela não toque o essencial. Desde que alguém venha nos dizer que o verbo não se fez carne, porque esse é o anticristo, como João diz. Então toca o essencial. Então no essencial, unidade. No secundário, liberdade. E em todas as coisas, amor, como já disse alguém. Então esse, sem dúvida, tem sido nosso grande chamamento. Que o Senhor nos ajude nisso, que em particular o Senhor encoraje os santos nessa metrópole imensa a saírem dos seus pequenos arraiais, dos seus umbigos, e verem a obra de Deus de uma maneira muito maior como ela é. A obra de Deus, a unidade do Espírito, o vínculo da paz, a centralidade gloriosa do mesmo Cristo que professamos e amamos. O que nós queremos ver quando nós reunimos? Práticas, doutrinas, ensinos disso ou daquilo? Nossa mente é curiosa, irmãos, interessante. Se alguém anuncia, por exemplo, que vai ministrar sobre os evangelhos, talvez isso não chame a atenção de muitos irmãos. Mas coloque lá no seu tema de preleção, a grande tribulação. E você vai ter gente pendurada no teto, não é? Infelizmente. Mas bendito seja o Senhor, essas coisas estão realmente mudando por sua graça. Aquilo que nosso irmão disse no século passado. Pessoas, irmãos, desejaram ver Cristo de forma nova. E ainda me permitam um comentário ainda de passagem. Os hebreus, para quem foi escrita a carta aos hebreus, eram cristãos veteranos. Aqui há um monte de veteranos. E eles também eram veteranos. E a segunda característica, estavam muito cansados. Cansados, por muitos motivos. Cansados por causa de pressão constante. Capítulo 10 de Hebreus diz que eles sofreram até o espólio dos seus bens. Imagine isso. Nenhum de nós aqui sofreu isso, pelo nome do Senhor. Ainda, pelo menos. Lá diz que eles sofreram o espólio dos seus bens e tinham ciência de que possuíam um patrimônio superior e durável. Ou seja, eram cristãos muito sérios, firmes no seu testemunho do Senhor. Mas estavam muito cansados, muita pressão. E alguns diziam, essa história de sangue de Cristo, de Espírito Santo, isso aí não é assim. Deu um contra-testemunho sobre isso, Hebreus capítulo 10. Para que então voltassem ao arraial judaizante. Havia muitos judaizantes ali entre eles, eram hebreus.
Então eles estavam sendo, de certa forma, pressionados a dizer: vocês estão sofrendo desse jeito por causa dessa coisa de Cristo, sangue de Cristo, Espírito Santo. Voltem ao arraial do judaísmo que vocês vão ficar bem protegidos. Esse arraial é seguro. Então aquela carta maravilhosa foi escrita para cristãos veteranos, cansados, pressionados. Agora o que nos interessa aqui é o antídoto. Qual foi o antídoto que o Espírito Santo usou para encorajar os veteranos cansados e pressionados? Como o livro começa? Havendo Deus, outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio do qual fez o universo. Está vendo o antídoto? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, fez purificação dos pecados e está assentado à destra da majestade nas alturas. Que maravilha! Esse é o antídoto do Espírito Santo contra cansaço, pressão constante, lutas por fora, lutas por dentro. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo não mudou. Aleluia. Ele continua aplicando o mesmo antídoto. É o único para que nós sejamos encorajados. Aleluia. Então, um dos nossos irmãos leu Hebreus 12, quando iniciamos a reunião. Nosso irmão agora leu Hebreus 12. E aquele texto, de novo, nessa carta tão linda, diz exatamente isso. Diz que para nós considerar fala de uma atenção cuidadosa, focada, não se distraia não, como aqueles cavalos que usam aquela coisa assim para não se assustarem com o que está do lado. Então considere, foque a atenção e considere atentamente aquele que suportou uma tamanha oposição de pecadores contra si mesmo. Porque se vocês fizerem essa consideração, não vão fatigar, desmaiando nas vossas próprias almas. É o antídoto do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, só há um ensino que nós precisamos. É o ensino sobre Cristo. Amém. Sua glória, sua pessoa, os aspectos relacionados a Ele, sua redenção, sua reconciliação, a justificação que Ele operou, são aspectos doutrinários, você compreende? Mas você pode entender o que é reconciliação. Você pode entender o que é redenção e também justificação pela graça, por meio da fé. Muitos professores de seminário entenderam nesses anos, até os liberais, quando o movimento liberal em 19 iniciou, matando grande parte da vida da igreja. O liberalismo teológico, como alguns aqui devem conhecer. Ensinavam justificação pela graça por meio da fé. Mas o que eles não tinham? Eles não tinham o que está escrito em Hebreus 5, que eles ensinavam. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. E nos gloriamos nas próprias tribulações. Então justificação pela graça por meio da fé não é só um ensino, não. Porque se essa doutrina for compreendida como ela é em Cristo, Ele é o justificador, Ele é a nossa justiça, e por causa dessa verdade maravilhosa que temos nele, então nós temos paz com Ele. Então vem tribulação e nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Romanos capítulo 5. Mas se isso não é uma realidade espiritual, é só um ensino técnico e intelectual sobre justificação pela graça por meio da fé, como faz um seminário, então, a hora que as tribulações vierem, a casa cai. Porque nós não temos a realidade espiritual. Compreende, querido irmão? Então aqui já tocamos no primeiro equilíbrio, nem ia começar por ele. O nosso tempo é escasso, já tenho abusado do tempo dos irmãos. Então aqui já tocamos no primeiro elemento, que eu gostaria de falar rapidamente, já estou falando. Equilíbrio entre doutrina e vida. Podemos compreender a justificação pela graça por meio da fé como doutrina. Está aí escrito, é só estudar. Todos os seminários ensinam. Outra coisa é termos a realidade espiritual da justificação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Porque Cristo é a nossa justiça. A justificação pela graça por meio da fé não é um assunto teológico e técnico. A justificação pela graça por meio da fé significa aquele que não conheceu o pecado, nosso Senhor Jesus, Deus o fez pecado por nós,
para que houvesse uma outra troca. Então, nosso pecado naquele que não tem pecado. Mas há um outro lado. A justiça daquele que não tem pecado, atribuída aos pecadores. Então, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa é a realidade espiritual. Então, qual é o resultado, como falamos? Paz com Deus. Nos alegramos nas próprias tribulações. O resultado da realidade espiritual desse ensino é que nós recebemos o Espírito Santo. Está lá em Romanos 5 também. Lá no verso 8 em diante. Ele vai dizer, e o Espírito nos foi outorgado àqueles que foram reconciliados. Realidades espirituais. Agora, por que estamos colocando esse equilíbrio sensível aí? Doutrina e vida. Porque escute se você já ouviu essa frase algum dia. Eu já ouvi mais de uma vez. Nós não precisamos de doutrina. Nós só precisamos de vida. Duas coisas que não podem estar apartadas e que foram apartadas. Agora, deixe-me dizer qual o perigo disso. Se nós apartamos o inapartável, e aqui acho que precisamos ouvir a palavra do Senhor. O que Deus uniu, não separe o homem. Doutrina e vida. Como o Senhor uniu? Vamos ver como o Senhor uniu. João 6,63. Seria o primeiro texto importante. João 6,63. Olha o que o Senhor diz. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras, doutrina, ensino. Senão, o que é a palavra do Senhor? Senão, a doutrina do Senhor. Ensinos. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Mais um exemplo. E acho que esse é o mais glorioso deles. Como João começa a sua epístola? 1 João capítulo 1. Veja lá. O que era desde o princípio. O que temos visto com os nossos olhos. O que as nossas mãos apalparam. O que contemplamos com respeito ao verbo da vida. Aí nós temos o verso 2 escrito assim. E a vida se manifestou. Agora olha a última frase do versículo 1. O que temos ouvido com relação a quê? Ao verbo da vida. Irmão, o verbo é a palavra. Então ele é a palavra da vida. Quem é o nosso Senhor Jesus? O nosso Senhor Jesus é a doutrina da vida. Ele é a palavra da vida. Nele, vida e palavra não podem ser separados. Porque todas as palavras do Senhor são espírito e são vida. Agora, quais são os perigos dessa separação? Se nós focarmos vida, o perigo é subjetivismo. Então nós não queremos a palavra, aliás, queridos irmãos, honestamente falando, na presença do Senhor, o Senhor nos conhece plenamente. Não estou dizendo isso por causa de parte dos irmãos que está reunido aqui. Porque essa é uma observação para todos os santos, para toda a igreja. Mas escute isso. Todas as vezes que nós colocamos a ênfase na vida, nós entramos em subjetivismo. Então as coisas são interpretadas de modo experimental. Ou se você quiser usar a palavra, experiencial. Então as coisas se resumem à experiência. E se perde a base e o fundamento da doutrina. Isso significa tirar o fundamento debaixo dos nossos pés. E mais, se nós entramos pelo caminho do subjetivismo, é inevitável que caiamos no misticismo. Misticismo é o próximo passo depois do subjetivismo. Subjetivismo significa que eu vou interpretar todas as coisas de Deus, da igreja, do mundo, seja como for, na minha experiência, baseado na minha experiência. Então eu entro em subjetivismo. E o resultado é misticismo. Agora, se a ênfase pelo outro lado é doutrina. A doutrina é tudo e precisamos abordar a palavra de Deus então de maneira técnica. Qual é o perigo? Onde isso vai dar? Se separamos doutrina de vida por esse lado aqui. Intelectualismo. Doutrina, 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 doutrina. Intelectualismo. Ficamos com cabeças enormes, sabemos tudo sobre doutrina, lemos compêndios de teologia sistemática. Não que eles sejam ruins, há alguns muito bons e vão nos ajudar, com certeza. Mas
se focamos doutrina na parte de vida, nós nos tornamos intelectualistas. Escute outro texto impressionante. João 5, 39 e 40. Nosso Senhor Jesus disse assim para os fariseus, que faziam separação de doutrina e vida. Ficaram com a doutrina e haja doutrina. Não é? Aquilo que a Torá explicitava num mandamento simples, lembra-te do dia do sábado para santificar. Não é isso que está escrito na lei? Então os fariseus começaram a pensar, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então o que é santificar o sábado? Na linguagem da lei. Então santificar o sábado você só pode andar cerca de 1 quilômetro, a jornada de um sábado, como eles chamavam. Se você der um passo mais, você pecou. Porque no sábado só pode andar a jornada do sábado, que é cerca de 1 quilômetro. E os absurdos são inacreditáveis, se os irmãos conhecem. Você pode comer o ovo que a galinha botou na cesta. Se ela botar no sábado, você não pode comer, porque houve trabalho. Você pode fazer gargarejo todos os dias da semana. No sábado não pode fazer gargarejo. Gargarejo é considerado trabalho. Isso está no livro da tradição dos anciãos. Você pode imaginar? Porque eles foram interpretar a lei. O Senhor disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E eles foram explicar o que isso significava. Então são intelectualistas. E separaram a doutrina da vida. O que o Senhor queria ensinar com esse simples mandamento? Ele queria ensinar o seguinte, o sábado foi feito por causa do homem. Não o homem por causa do sábado. Como nosso Senhor teve que dizer para aqueles fariseus. Né? Porque eles idolatraram o sábado, e quando nosso Senhor curou um homem no sábado, eles queriam apedrejar o nosso Senhor, porque ele profanou o sábado. Então ele disse, aqui está quem é maior que o sábado. O sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado é que foi feito por causa do homem. O que Deus quer prover no sábado é descanso, porque Ele é o nosso descanso. Tão simples, mas veja o que eles fizeram. Por que eles fizeram? Porque eles separaram a doutrina da vida. E então perderam a realidade espiritual. Então, queridos irmãos, esse é o primeiro equilíbrio sensível. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina. Agora, por favor, vá a Atos, onde esse texto está. Esse é Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas há um outro verso aqui muito importante para compreendermos o que é a doutrina dos apóstolos. É Atos 5, 42. Vamos ver em síntese qual era a doutrina dos apóstolos. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar. Ensinar aponta para o aspecto didático, não ensinar a palavra, pregar a palavra. E o pregar especificamente aponta para o anunciar. Então seria aqui o ensino e o anúncio, ou a pregação de Cristo. O ministério dos mestres e o ministério dos evangelistas, vamos colocar assim. Agora, o que eles ensinavam? Era um compêndio de teologia sistemática? Aí está dizendo. Eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que maravilha, irmãos. Então está tão claro. O ensino dos apóstolos é esse. Eles não tinham nada para dizer que não se relacionasse à santa pessoa e obra e vida do nosso Senhor Jesus. Na primeira sessão, quando nós falamos sobre elementos essenciais do serviço, o que significa aquilo? É um manual técnico? Você vai tomar aqueles elementos e vai buscar ajustar a sua vida àqueles assuntos? Cada uma daquelas características são características do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus é quem é o manso, é quem tem um ouvido atento, é quem é o puro de coração, e tudo que nós falamos é o que ele é seu caráter. Então, este caráter, o Espírito Santo trabalha para ser formado em nós. Não é? Então, claro, nós podemos falar sobre elementos de serviço, nós podemos falar sobre doutrinas específicas, como nós falamos, vamos ensinar nossos irmãos sobre a maravilha da justificação pela graça por meio da fé. Um tema que virou o mundo de cabeça para baixo, na época, por exemplo, do século XVI, da chamada Reforma, não é? Mas como vamos ensinar? O que nós vamos fazer com esse ensino? É algo técnico? É algo intelectual? É uma doutrina
Ou será que vemos Cristo brilhando nesse ensino? Ele é nossa justiça. Fomos unidos a Ele, cobertos com a sua justiça. Nosso pecado imputado a Ele, sua justiça imputada a nós. O resultado da doutrina e vida juntos é um só: a adoração. Todas as vezes que doutrina e vida andam juntos, como tem que andar, adoração. Quando a vida se aparta da doutrina, é vida, queremos vida e vida e vida e só vida, e não queremos aprender de nada e ler nada, chegamos aos extremos. Subjetivismo, misticismo e, final das contas, Bíblia fechada. E aí nós vamos recorrer a outras coisas, manuais, e como nós falamos numa conversa particular com alguns irmãos, alguns ministérios que são considerados apostólicos deviam ser chamados de apostílicos, porque só funcionam na base de manuais e de apostilas. E falo isso com temor, porque não é para isso que nós fomos chamados. Então, apartar doutrina de vida é grave. Vida, quando a ênfase é só vida, vamos nos tornar místicos. Vamos perder subjetivismo. Quando a ênfase é doutrina, os intelectuais. Irmãos, há um relato tão impressionante da vida de um teólogo. É triste dizermos isso. Século 19 para o 20. Ele partiu para o Senhor depois de uma vida ensinando Bíblia no seminário e cheio dos livros. E ele tinha uma ênfase também distorcida sobre a palavra de Deus. E quando ele partiu, a sua esposa encontrou na gaveta do seu escritório, junto com seus materiais de estudo, revistas de pornografia. E então ela, de alguma maneira, erradamente com certeza, colocou a boca no trombone e escreveu um pequeno artigo intitulado assim: O pastor que vocês amaram e o homem que eu conheci. Porque todas as vezes que apartarmos doutrina de vida, esse vai ser o resultado. Intelectuais, capazes de ensinar tudo sobre tudo, todas as doutrinas da Bíblia, mas sem realidade espiritual. Aqui é uma outra exortação para nós todos. Quando nós conhecemos o ensino da palavra de Deus, ao termos o primeiro contato com ele, não pensemos que ele já é nosso. Enquanto essa espada do Senhor, como vimos com Daniel, com João, com Paulo, enquanto essa espada do Senhor não perfurar o nosso próprio coração, nunca teremos a realidade espiritual do que lemos. E a palavra que falarmos será incapaz de penetrar o coração de outros. Esse, irmãos, é o segredo divino do serviço da palavra. Aquela palavra que não te rasgou, não pode rasgar outro, que não perfurou teu próprio coração. Então, esse seria o primeiro equilíbrio sensível. Eu acho que nós poderíamos chamar ou colocar esse equilíbrio de outra maneira. Ou colocarmos um enunciado aqui a respeito dele. A mesma coisa de outra forma. Escute bem. Me parece claro, queridos irmãos e irmãs, que quando uma verdade da palavra de Deus, mesmo uma verdade revelada, ela é recebida, mas ela não é respondida ao Senhor, aquilo que Ele nos mostrou, aquilo que Ele nos trouxe, aquilo que Ele nos revelou, demanda algo de nós. Então, quando a verdade é recebida, mas não é respondida, resultado, estagnação e perda progressiva de capacidade de receber mais. Sabe por que é assim? Porque Deus é bom. Imagine se o Senhor nos desse mais daquilo que nós nem assimilamos. Significado para nós seria juízo, condenação. Nós estaríamos tão pressionados, nós estaríamos tão acusados, porque Deus nos tem dado luz, 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 mais luz, e nós não andamos nem na primeira luz que Ele já nos deu. Mas não é assim. Paulo em Filipenses 3 diz assim: todavia, andemos conforme a luz que já alcançamos. Deus nunca irá nos reivindicar uma luz que não alcançamos, mas Ele nos reivindica uma luz que já alcançamos. É claro que podemos falhar na luz que já alcançamos. E se falharmos, o que vai acontecer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. É uma verdade maravilhosa. Mas como vamos seguir com a nossa vida? Confessando o mesmo pecado? Se isso é o fato, nós não estamos sendo transformados. Cristo não está sendo formado em nós. Não é o normal. Nossos filhos têm que crescer. E assim conosco espiritualmente. Não é? Então, esse é o problema de apartar a doutrina de vida. Se o Senhor tem falado ao nosso coração, a verdade revelada do Senhor demanda resposta. Coisas simples, irmãos. Relacionamento conjugal, coisas do nosso coração que o Senhor tem exposto, iluminado. Falando aí, quem sabe, sobre o nosso temperamento, sobre nossa forma de ser, nossa personalidade, coisas que nos orgulhamos tantas vezes, né? Quantas vezes o marido fala para a esposa assim, você não casou enganada, não é? Você conhecia bem, eu sou isso que eu sou. O único que pode dizer eu sou o que eu sou é quem disse. Eu sou o que eu sou, não é? Todos nós somos carentes de transformação. E graças ao Senhor, diante dele não tem o eu sou o que eu sou, não é? O ditado do mundo de que um pau que nasce torto morre torto é só para o mundo. Nós somos um pau que nasceu torto. E o Senhor tem nos endireitado. Né? Porque Ele endireita o torto e aplana os montes e nivela os vales. Não foi? Esse é o ministério de João Batista? Porque esse é o nosso Senhor. Né? Então, queridos irmãos, nunca apartemos doutrina de vida. Nunca. A maior dádiva que todos os avivamentos genuínos, espirituais, da história da igreja nos deram, bendito seja o Senhor, eles ocorreram, gerados pelo Espírito Santo, e tem mais. Cada um de nós está sentado nessa cadeira aqui essa noite por causa dos avivamentos espirituais. Se eles não tivessem ocorrido, o Evangelho já teria sido aniquilado da face da terra. Os avivamentos evangélicos são os polos de vida e luz, onde o Senhor conservou as suas verdades. Aleluia. E nós somos devedores a esses homens e mulheres de Deus que pagaram o preço. Então, essa separação entre doutrina e vida. Você quer ouvir um relato rápido sobre a união de doutrina e vida? Durante o avivamento morávio, quando viveu o conde Zinzendorf, o famoso moraviano, rico, nobre, que ofereceu as suas terras para alojar cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa. Então eles encontraram asilo de perseguições religiosas nas terras de Zinzendorf, o conde. Quando ele tinha 6 anos de idade, 6 anos, no seu castelo, ele escrevia bilhetes e jogava pela janela e orava e dizia assim, meu Deus, peça aos teus anjos que recolha as minhas cartas de amor para ti. Aos 6 anos de idade. Quando ele era um jovem, ele teve uma experiência dramática, quando ele viu um quadro do Senhor crucificado. E então, naquele quadro estava escrito assim, isto fiz por ti, que fazes tu por mim? De alguma maneira, aquilo atingiu o coração de Zinzendorf de tal maneira que ele abriu suas terras para recolher os cristãos perseguidos na Europa. Durante esse período, eles enviaram missionários para toda a terra, até para a Groenlândia, a partir da Morávia, mais do que a igreja havia enviado em 200 anos do chamado protestantismo, do século de 1517, o ano da Reforma, até 1700, quando nasceu Zinzendorf. Ele viveu 60 anos, 1700 até 1760. Quando um rapaz se apresentou a Zinzendorf, dizendo que ele tinha encargo de Deus de pregar o evangelho aos esquimós, na Groenlândia. Então Zinzendorf disse assim a ele, você sabe como nós entendemos isso. Você não receberá 1 centavo de provisão, porque nós não damos suporte a nenhum dos nossos missionários. E ele disse, eu sei disso, e Deus me tem dado esse encargo. Eu apenas vou pedir uma coisa para você, disse o jovem para o Zinzendorf. Meus sapatos estão furados. Então, se você puder me dar um par de sapatos novos, eu agradeço. Então Zinzendorf disse, amanhã às 7 da manhã esse par de sapatos estará na tua casa. E, como pontual que era, às 7 horas da manhã, lá estava Zinzendorf com um par de calçados novos para esse jovem. Bateu na porta e não encontrou o jovem.
E havia uma carta: parti sem os meus sapatos. Não pude suportar que mais esquimós estivessem morrendo sem Cristo. Avivamento espiritual. Doutrina e vida combinados. Esse é o resultado. Amados irmãos, quanta necessidade nós temos de que o Senhor combine de novo essas duas coisas. Agora, como que nós vamos emanar vida se nós não amamos a palavra? Cuidado com materiais e acessórios. É bom que você abra a Bíblia e que você tenha mais 3 livros abertos de servos de Deus do passado, que foram claros com relação à visão celestial, ao eterno propósito de Deus em Cristo, e te ajudem a entender a palavra de Deus. Acessórios. Mas nunca coloque a Bíblia aqui e o livro aqui. A Bíblia não é acessório. A Bíblia é central. E os livros são acessórios. Aqueles irmãos podem estar errados. Uns têm mais luz, outros têm menos luz. O que nos interessa e deve arrebatar o nosso coração é a palavra de Deus. E o Espírito Santo iluminando as letras que Ele mesmo soprou. Toda a Escritura é soprada por Deus. Aleluia. E útil para o ensino, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que maravilha! Agora, é claro, queridos irmãos, seria falta de humildade nós pegarmos 2000 anos de história da igreja, abrirmos a janela e jogarmos fora. E dizer, não precisamos de nada e nem de ninguém, só de nossas Bíblias. Isso é orgulho. Porque por 2000 anos viveram servos e servas cheios do Senhor. De luz, de graça, de vida, de realidade espiritual e que podem nos ajudar a compreender mais da palavra de Deus. Ruth, capítulo 2. Quando ela respigou nos campos de Boaz, escute isso. Aqueles servos de Boaz disseram algo muito lindo a ela. Primeiro, Ruth entrou casualmente no campo de Boaz. Casualmente, entre aspas. Ruth, a Moabita, capítulo 1. Ruth, a respigadeira, que colhe as sobras, que respiga, capítulo 2. Ruth, a serva, capítulo 3. Ruth, a esposa de Boaz, capítulo 4. Essa é a história da igreja. Nós éramos os moabitas. E por causa do rico Boaz e do seu campo, hoje nós somos a esposa de Boaz, nosso Cristo. No capítulo 2, quando ela entra casualmente no campo de Boaz, começa a respigar. E aqueles servos veem que aquela mulher está lá e deixam que ela respigue, porque eles conhecem a palavra. Boaz é judeu. E a palavra diz que toda aquela sobra não devia ser recolhida pelos segadores. Deveria ser deixado para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Então lá estava Ruth, uma miserável, viúva. A sua sogra Noemi disse, não me chamem mais Noemi, que significa doce, me chamem de Mara. Então Ruth ali se comprometeu com Noemi, quando Noemi era Mara. Noemi, no livro de Ruth, tipifica a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus para Ruth era Noemi, era doce, Ruth estava com ela. Mas quando a vontade de Deus se tornou Mara, Ruth não a abandonou. Então, por causa de Ruth se apegar à vontade de Deus, quando a vontade de Deus era Mara, o resultado foi que Ruth pôde encontrar Boaz. Se nós não nos apegarmos à vontade de Deus quando ela for Mara, nunca encontraremos Boaz em plenitude. Então, quando Ruth respigava no campo de Boaz, os servos, Boaz se apresentou. E ele perguntou aos segadores, quem é essa moça? E eles disseram, ela se chama Ruth, e ela está aqui colhendo, a não ser um tempo que ela esteve na choça, um lugar de descanso. E ela esteve respigando conosco todo o tempo. Então Boaz, de alguma maneira, foi atraído por ela. E ele chegou até ela e disse, não vás colher em outro campo. Isso na linguagem do Novo Testamento significa, não ameis
o mundo. Nós estamos no campo do nosso rico Boaz. Nós não temos nada a colher fora dele. Aleluia. Não ameis o mundo. Não vás colher em outro campo. Queridos irmãos, o Senhor quebrou os dentes de nossa chave. Aquela chave que era colocada nas portas do mundo e todas as portas se abriam, tão fácil para nós. E nós entrávamos e acontecíamos e éramos e fazíamos. Agora o Senhor colocou essa chave no esmeril. E agora nós colocamos a chave nas portas e elas não se abrem mais. Porque o Senhor cravou um abismo entre nós e o mundo. Eles não são do mundo, Amen. como também eu não sou. Aleluia. Que maravilha. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Então ele disse a Ruth, não vá escolher a outro campo. Mas não apenas isso. Nós estávamos falando sobre os 20 séculos de história da igreja, que não podemos jogar fora. Precisamos receber a ajuda desses irmãos do passado. Escute o que Boaz disse para Ruth. Aqui ficarás com as minhas servas. Mas não só isso. Bebe do poço que eles tiraram. Quanto nós podemos ser abençoados por bebermos do poço que tantos cavaram, com suas vidas, com seu sangue, com seu suor, com as suas lágrimas. Bebe do poço que outros tiraram, que eles tiraram. E então Ruth fica deslumbrada diante de tudo aquilo. Ela é uma miserável. Mulher, pobre, viúva. Numa situação mais trágica para alguém é Ruth. Então Boaz fala assim com ela e sabe o que ela diz? Ela adora. Ela diz, tu me favoreces muito, meu Senhor. Não sendo eu nem mesmo uma serva tua. Então, o capítulo 2 termina com Ruth comendo grãos tostados e bebendo vinho. Essa é uma figura da mesa do Senhor. Nós éramos os miseráveis, pobres, alienados. Ruth termina o seu dia comendo os grãos e bebendo vinho. E mais que isso, é dito que ela colheu naquele dia um efa de cevada. Um efa de cevada sem debulhar equivale mais ou menos a um Fusca, um Volkswagen, cheio de cevada, sem debulhar. Um dia respigando nos campos de Boaz. Porque Boaz é tão rico. Então, quando Ruth apresenta esse assunto para Noemi, Noemi também se deslumbra. Porque ela ainda sabe algo que Ruth não sabe. Ela diz, Boaz é nosso parente distante. Então, há aí uma chance que ele possa te resgatar, nos resgatar. Só que havia um parente mais chegado do que ele e que tinha um direito antes dele. Esse parente, na tipologia de Ruth, tipifica o velho homem. Então, quando eles vão à porta de Belém, no capítulo 4 de Ruth, então vem esse que a Bíblia chama de o fulano. O fulano, diz Boaz, que é esse outro homem. O fulano, chega-te para aqui, porque ele tinha o direito primeiro. Então, ele vai dizer que ele não pode resgatar Ruth. Ele já tem a sua mulher, para que ele não crie problemas nesse fato de resgatar Ruth. Então Boaz resgata Ruth na porta de Belém. E o livro vai dizer, e Ruth se tornou a sua esposa. Sabe quem é Ruth? É a bisavó de Davi. Deus obteve o homem segundo seu coração, por causa de Ruth, respigando nos campos de Boaz. Que história maravilhosa. Quando Boaz estava na eira, esse é o capítulo 3. Cada capítulo tem um cenário. O capítulo 1, o cenário é a terra de Moabe. O capítulo 2 é o campo de Boaz. O capítulo 3 é a eira. E o capítulo 4 é a porta de Belém. São 4 cenários no livro de Ruth.
No cenário do capítulo 3, a eira. Boaz, tipo do rico Cristo. Ele está com a sua colheita de grãos exuberante. Então ele está deitado num monte de grãos, regalando-se, descansado. É sua riqueza, é sua colheita. Então, Noemi diz algo para Ruth. Banha-te, unge-te e veste os seus melhores vestidos e desce a eira. Mas não te des a conhecer a esse homem. Conhecer no sentido íntimo, relacional. Então Ruth se achega ao monte de grãos. E ali há outra figura tão maravilhosa. É dito que quando Ruth chega, Boaz estava lá alegre, deleitando-se na sua colheita e dormindo no monte de grãos. Então é dito que Ruth chega e descobre os seus pés. E é dito que quando Ruth descobre os seus pés, Boaz como que acorda assustado e pergunta a ela, o que você está fazendo aqui? Quem é você? E ela responde, eu sou Ruth, a tua serva. Então essa cena se passa na eira. Quando Ruth conta isso a Noemi, outra frase maravilhosa. Que livro maravilhoso é esse? Então Noemi diz assim, Noemi quem diz assim para Ruth, esse homem não descansará, até que estiver concluído este negócio. Qual era o negócio? O resgate de Ruth, que aconteceu no capítulo 4. Que livro precioso, irmãos. Então, a história de Ruth deixa claro que nós precisamos respigar nos campos do rico Boaz, Cristo, diretamente, e que também precisamos beber do poço que outros cavaram. Para que possamos realmente ficar com os servos de Boaz. Segredo de avanço espiritual. Fica aqui com as minhas servas. Não vá colher outro campo. São 3 segredos aí. Fica aqui. Fica na comunhão. Preserva a comunhão. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Amemos-nos uns aos outros. Suportemos uns aos outros. Sujeitemos-nos uns aos outros. Fica aqui com os meus servos. E além disso, 2 coisas. Respigando nos campos de Boaz e bebendo dos poços que outros cavaram. Graças ao Senhor. Então, esse é o equilíbrio entre doutrina e vida. Eu acho que só temos tempo para um equilíbrio mais. Falaríamos sobre 4, não vamos avançar tanto. Já avançamos no primeiro tempo. Vamos falar apenas sobre mais um. O texto de Atos 6 que nós lemos, por favor, volte a ele. Ele faz uma combinação preciosa. E vamos chamar essa combinação de esse equilíbrio de devoção e vida. Nós já vimos que a palavra usada aqui no versículo 4, Atos 6,4. E quanto a nós nos consagraremos à oração, devoção, uma vida entregue, dedicada ao Senhor. Mas não só isso, e ao ministério, diaconia, da palavra. Ou seja, eles iriam continuar servindo a palavra aos irmãos, para a edificação dos irmãos, é claro. Esse era o maior encargo deles, era o encargo da palavra. Por isso ele diz, não é justo que deixemos a palavra e vamos servir as mesas. Não é? Então, consagração, amados irmãos, fala desse aspecto de devoção, claro. E a diaconia desse aspecto do serviço. Então vamos tomar essas 2 palavras, devoção e diaconia. Eu acho que nós podemos concluir da seguinte maneira. Quando nosso Senhor visitou o lar de Betânia, Atos capítulo 10, verso 38, ele encontrou exatamente essa situação expressa ali. Ali estava Maria, que demonstrou toda a devoção do seu coração ao Senhor. E ali estava Marta, que demonstrou todo o seu desejo de servir ao Senhor. Então, não há nenhum erro nessas 2 servas. Mas, quando nós estudamos, aí um outro assunto para você que ama a palavra do Senhor, fazer o seu estudo, 7 visitas estão registradas do Senhor a Betânia. 7 vezes. O Senhor pode ter visitado Betânia mais vezes, mas há apenas 7 visitas registradas.
Na primeira visita do Senhor a Betânia, estamos aí em Lucas 10, 38. Nosso Senhor encontra Marta inquieta, ocupada e agitada com seus serviços. Onde está a ênfase? Diaconia, ministério, serviço. E o Senhor encontra Maria devota, a tal ponto que Marta se incomodou, quando até mesmo repreende Nosso Senhor na maneira como ela expressa. Ela diz, não te importas, quando ela diz assim ao Senhor, isso é uma repreensão. Não te importas que eu esteja a servir sozinha? Foi isso que Marta disse. Ela está repreendendo o Senhor. Como se o Senhor dissesse, o Senhor não está percebendo que o Senhor veio aqui e tem mais 12 homens para almoçar, os discípulos. E eu estou fazendo essa comida sozinha? E a minha irmã está aí sentada aos seus pés? Não te importas que eu venha servir sozinha? Então o Senhor diz a ela, Marta, Marta, um dos duplos chamamentos na Bíblia. Marta, Marta, andas inquieta e agitada por muitas coisas. Uma só coisa te é necessária. Tua irmã escolheu a boa porção, é o sentido literal, a boa parte, a boa porção, e esta nunca lhe será tirada. Então vamos ver primeiro, rapidamente, para irmos concluindo, o aspecto da devoção. Se são 7 visitas do Senhor a Betânia, nas 3 primeiras, sabe onde você vai encontrar Maria? Veja que precioso. Você vai encontrar Maria aos pés do Senhor. A primeira visita está aí em Lucas 10. Maria estava aquietada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Não é o que temos aí? Depois, na segunda visita, ela ocorre em João 11. Lázaro está morto. Na primeira visita, ele nem é citado. Aparentemente, podemos dizer, Lázaro não tem interesse nos assuntos do Senhor. Não há nem o nome dele na primeira visita do Senhor. Na segunda visita, Lázaro não só não estava em casa, como Lázaro estava no túmulo. Na segunda visita do Senhor, a Betânia. Então, o que acontece com Maria? Quando Maria vai se aproximando da aldeia, Marta tem uma primeira entrevista com o Senhor. Então ela diz para Maria que o Senhor estava ali. E Maria vai ao encontro do Senhor. E o texto vai dizer de João 11, ela se lança aos pés do Senhor. Mais uma vez você vai ver a referência dos pés do Senhor. E Maria aos pés do Senhor. Ela estava tão tumultuada. Ela perdeu o seu irmão. Uma cena de morte. Lá está o Senhor, aquele que é a ressurreição e a vida. E Maria se lança aos pés do Senhor. Então nós vamos para a terceira visita. E é João 12. Aquela unção e aquele vaso de alabastro. E acho que seríamos bom concluir aí. Nosso Senhor, depois de João capítulo 11, preste atenção, ele faz um retiro. Porque os judeus creram nele. Lázaro era um testemunho vivo do poder do Senhor. Judeus estavam crendo nele. Então, isso trouxe uma preocupação. E então nosso Senhor vai fazer um retiro, porque ele está sendo procurado como um bandido. Se você ler os últimos versos do capítulo 11, vai ficar muito claro. É dito que foi enunciado ali um proclamo, uma proclamação, para que quem soubesse onde Jesus estava, o denunciasse. Essa questão de denunciá-lo significa que estavam caçando a ele como um criminoso. Final de João 11. Então é dito que o Senhor faz um retiro. Por quê? Por medo? Não. Porque não era chegada a sua hora, como João enfatiza tantas vezes. Então nosso Senhor sai para um retiro, numa cidadezinha pequena, a 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém, no deserto da Judéia, chamada Efraim. Está aí no final de Judas 11. Então o Senhor faz um retiro lá, e fica lá algum tempo. Aí João 12 começa assim, 6 dias antes da Páscoa. Assim começa João 12, se você está conferindo aí. Então nosso Senhor sai do retiro dele, solitário ali em Efraim, e vem para Jerusalém, para Betânia, perdão. O que acontece em Betânia? Ele está a 3 quilômetros de Jerusalém. Porque daí no dia seguinte, melhor dizendo, ele vai entrar em Jerusalém de modo triunfal. Isso foi no domingo pela manhã. E ele visita Betânia no sábado, na noite anterior. No domingo ele vai entrar sobre o lombo do jumento, aclamado como o rei. Porque ele vai à cruz. 6 dias antes da cruz, ou da Páscoa. Agora, o que acontece nessa cena? Maria e Marta estão lá.
E lá diz, Marta servia. Apenas isso. Não há repreensão do Senhor, não há nada de errado com esse serviço. Podemos dizer que agora, depois nessa terceira visita, o serviço de Marta está ajustado. Claro, o serviço é um pilar no que concerne aos interesses do Senhor. Como vamos deixar de servir o nosso Senhor? O filho é servo, nós somos filhos e servos, já falamos. Vamos cruzar os nossos braços no que concerne a obra do Senhor? Então Marta servia, sem nenhuma repreensão. Serviço, ou diaconia. Mas olha o outro aspecto da devoção, que impressionante. Irmãos, o que acontece ali é uma cena que carece que seja examinada com cuidado, porque é de tanta beleza. Maria toma um vaso de alabastro. O próprio vaso tinha bastante valor, embora não fosse um vaso precioso, mas era um vaso de valor, já que esse material não havia naquela região. Era importado do Egito, era um vaso egípcio. A própria cidade se chama Alabastron, egípcia, o vaso vinha de lá. Uma pedra macia que se esculpia, um vaso de alabastro, valioso. Mas mais valioso ainda era o unguento que estava dentro do vaso. Marcos vai dizer no capítulo 14, a mesma cena, que esse unguento era preciosíssimo, diz Marcos. E é dito que ele valia 300 denários. É quase impossível fazer um transporte de valores daquela época para a época atual. Quase impossível, porque envolve muitas coisas nesse cálculo. Mas muitos sugerem que esse perfume, trazido para o valor de hoje, seria algo em torno de 10 mil reais. Não é pouca coisa. Uma pequena fortuna. Então Maria tinha esse vaso, esse unguento, no seu vaso de alabastro. Aquele vaso era estriado no seu gargalozinho e selado com cera, para que o odor do perfume não se evaporasse, claro. Quando a noiva ia para a sua noite de núpcias, ela pendurava o vaso no seu colar. E quando ela entrava para a noite de núpcias, ela quebrava esse vaso. Então o unguento era preciosíssimo. E aquele unguento enchia o ambiente com aquele odor maravilhoso. Então o primeiro uso desse vaso, amor, núpcias. Agora o segundo. Esse mesmo perfume era usado para embalsamar mortos, para suplantar o cheiro da morte. Quando Maria quebra esse vaso, está muito claro os dois significados. Um deles, o Senhor, é muito claro. O Senhor diz que ela se antecipou para o seu sepultamento. Significa que Maria viu com muita clareza o que discípulo nenhum viu. Eles não viram. Veja o restante do capítulo 12 de João. Eles não conseguiam compreender que o Senhor ia para a cruz. Eles não viam nem necessidade de cruz nenhuma. O caminho de Jesus era trono. Nada de cruz. Por isso, quando chegam os gregos e falam assim, queremos ver a Jesus, lembra-se, em João 12? Diz que eles ficaram extasiados. E Filipe e André foram comunicar a Jesus, os dois juntos. Como que dizendo, Senhor, temos uma notícia para te dar que o Senhor não vai acreditar. Os gregos estão querendo te ver. Agora não são só judeus. Aqueles que são a nata da intelectualidade, da sabedoria, né, da filosofia, eles querem te ver. E nós sabemos o que vai acontecer, o Senhor vai fazer uma entrevista com eles, e o Senhor vai ensinar para eles tudo sobre sabedoria, porque o Senhor é a sabedoria. Mas não foi nada disso que aconteceu. Não dá nem para falar amém. Não foi... O Senhor não fez a entrevista com os gregos. Por que ele não fez a entrevista? Lembra-se o que ele diz? Ele diz assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eles devem ter quase tido um infarto. Porque o Senhor disse que ele vai ser glorificado, e é o que eles esperavam. Ele vai assumir o trono da sabedoria. Ele é o sábio. E em seguida, o Senhor diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então eles não compreendiam nada a respeito desse assunto. É que nós temos uma notícia tão linda, irmãos, todos nós, particularmente as irmãs nesse caso. Maria de Betânia foi a única que compreendeu o coração do Senhor Jesus. Ele tinha 12 discípulos obtusos. E Maria compreendeu o coração do Senhor. Ela viu nos olhos do Senhor o seu
sofrimento, a sua agonia. Então o que ela fez? Ela sabe que o Senhor vai à cruz. Então ela quebra o seu perfume precioso e antecipa ao sepultamento do nosso Senhor Jesus, por um lado. Por outro lado, a questão das núpcias, podemos dizer que com esse ato, Maria está dizendo assim: Senhor, Tu és para mim o mais precioso. E essa preciosidade, esse unguento, derramo na tua cabeça, nos seus pés. Porque se você combinar Mateus 26, Marcos 14 e João 12, é o mesmo relato. Você tem que fazer um quadro completo aí, com esses 3 textos. Então você vai ver que Maria se aproxima do Senhor. Muito provavelmente Nosso Senhor estava à mesa, porque uma ceia foi servida, não tinha cadeiras, as mesas eram baixas, e as pessoas se assentavam apoiadas no quadril, com as pernas de lado e apoiadas no cotovelo, debruçadas assim sobre a mesa, uma mesa baixa. Então, muito provavelmente, os pés de lado, porque estava assim, curvada, apoiada no quadril, com as pernas de lado, uma mesa baixa. Então, muito provavelmente, é claro que nós estamos sendo dogmáticos aqui, Maria tem se aproximado assim, por trás de Nosso Senhor, e ela derramou o unguento em sua cabeça, em seus pés, se você combinar os relatos, nos 2 lugares, na cabeça e nos pés, e ela enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. Então há 4 coisas aí preciosas. Primeiro, quando ela quebra esse vaso, está muito claro que ela está dizendo para o Senhor, sem palavras: Tu és para mim o mais precioso. Quando ela unge a cabeça do Senhor, o que ela está dizendo? Tu és a nossa cabeça. Minha cabeça, meu Senhor. Quando ela unge seus pés, o que ela está dizendo? Eu sou a tua serva. Porque já falamos, é a 3ª visita do Senhor. E lá está Maria aos pés do Senhor. E finalmente, quando ela enxuga os seus cabelos, irmão, que figura. Porque 1 Coríntios 11 vai trazer o ensino. E vai dizer que o véu sobre a cabeça da mulher significa que ela está cobrindo a sua glória. Muito claramente. E que isso é um sinal para os anjos. Só você ler lá. Então, segundo o texto, o cabelo é uma expressão da glória da mulher. Isso não precisa falar para mulher nenhuma, né? Seu cabelinho recebe um cuidado da sua parte que só você sabe dizer, não é? O gasto do orçamento mensal com cabelo é bem elevado, né? E se cair uma gota de chuva é assunto para ficar irritado, né? Porque o cabelo é a glória da mulher. O que Maria faz? Pense você, mulher. Ela toma o seu cabelo e enxuga os pés daquele que andou aquelas estradas poeirentas, aqueles caminhos de Betânia, de Efraim a Betânia, sujos. Ela derrama o óleo, lava os pés e enxuga os pés com seus cabelos. Isso significa: Senhor, Tu és digno de receber toda glória. Tua é a glória. Então Maria coloca a sua glória aos pés do nosso Senhor. Isso é devoção. Sabe, irmãos, há vários versículos nos Salmos. Salmo 34, 5. 34, 5. Diz assim: contemplai-o, devoção. Contemplai-o e sereis iluminados. E os vossos olhos jamais sofrerão vexame. O Salmo 63, Davi, no Salmo 63, estava experimentando a rebelião do seu filho Absalão. Algo horrível. Absalão ganhou o coração dos súditos de Davi e deu um golpe de estado no seu próprio pai. Destronou seu pai. E o seu pai sai do trono e vai para o deserto de Judá. E o Salmo 63 é escrito no deserto de Judá, quando Absalão tomou o trono de Davi. Por isso ele é um salmo tão profundo e tão maravilhoso que penetra o nosso coração. Então Davi escreve assim no Salmo 63: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Isso é devoção.
Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Que interessante. Ele está pondo aí, digamos, no papel, o ambiente no qual ele estava. Terra árida, exausta e sem água. Ele está dizendo, esse é meu coração por ti. Numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo. Devoção, de novo. Eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor que a vida. Amém. Os meus lábios te louvam. E Absalão estava no trono, irmão. Plena rebelião. E os meus lábios te louvam. E assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Ele não está dizendo, Senhor, o que está acontecendo? Por que a tua providência não intervém? O que esse meu filho fez comigo? E o que o Senhor vai fazer em função disso? Meus lábios te louvam. E assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Agora no verso 6, vou terminar aqui. Olha o que Davi fala. Verso 6 do Salmo 63. Assim como de gordura e de banha farta-se a minha alma, e o meu corpo se deleita, assim quando de ti me recordo, e em ti medito nas vigílias da noite. Olha nesse pequeno texto de 6 versículos as palavras meditação e contemplação. Essa é uma arte perdida no meio do povo de Deus. Nós somos uma geração instantânea, que não sabe mais o que é contemplar nem meditar. Nós queremos tudo pronto e de preferência de segunda mão. Como aquele povo falou para Moisés, vai lá, sobe no monte, fala com Deus, a coisa lá está escura, trovejando. Depois você desce e fala para nós o que ele falou, está bom demais, já vamos saber aí qual é o caminho. Não é? Mas esse não era Davi. Então, irmãos, em nossas vidas, se não houver um equilíbrio entre devoção e diaconia, na verdade a devoção é a base da diaconia. Nunca poderemos ministrar verdadeiramente ao Senhor e ao seu povo se nós não compreendermos realmente o que significa devoção ao Senhor. Essa palavra é tão usada no Novo Testamento. Paulo disse assim, contemplando, como por espelho a glória do Senhor. Você diz, isso é coisa para os místicos, os monásticos, exicastas, como se chama, fizeram isso lá no século 3 e 4, viram aquela bagunça no cristianismo, confusão, divisão, e eles disseram, vamos para o deserto, porque lá nós vamos encontrar Deus fora de toda essa estrutura horrível, humana, decaída. E eles foram para o deserto, e lá, sabe o que eles dizem? Palavras deles, lá nós encontramos os demônios do nosso próprio coração. Eles descobriram que onde eles fossem, o que eles eram ia com eles. Não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de mulher, de marido, de assembleia. Onde você for, o que você é, vai com você. O segredo do ministério é devoção. O segredo da diaconia é devoção. Irmãos, o que irá nos conservar de pé? Nós que vivemos na iminência da vinda do nosso Senhor Jesus. Devoção. Nada mais nos manterá de pé. Se o nosso coração não for devotado ao nosso Senhor, irmão, irmã, nós não subsistiremos. Uma menina de 21 ou 22 anos, ela tem um nome lindo, ela se chamava Perpétua. Vou terminar com essa história. Uma jovenzinha, e ela tinha um filho de colo, seu primeiro filho. Ela foi presa, por causa do nome do Senhor, século II, início da história da igreja. E ela foi levada à prisão. E o seu pai era um ancião, e ele instava com ela, minha filha, veja o absurdo que você está fazendo. Você precisa parar com isso, faça o que for necessário para você sair dessa prisão. Você é uma mãe. Você tem seu filhinho para cuidar, para amamentar. E essa irmã, então, na sua cela, presa, por causa do testemunho do Senhor, ela dizia ao seu pai, meu pai, o que é isso no canto da cela? E ali havia um vaso. Então o pai disse assim, é um vaso, minha filha. E ela disse assim, meu pai, eu posso chamar aquilo de outra coisa senão de um vaso? E ele disse, não, minha filha. E ela disse, eu, meu pai, sou uma cristã. Então ela
prosseguiu, obviamente, na sua prisão. Então ela entregou o seu filhinho aos irmãos, para que os irmãos cuidassem dele, era uma criança de colo. E então, quando ela entregou o filhinho aos irmãos, ela disse: então a minha prisão se tornou o meu palácio. E quanto mais arguída ela era, mais ela confessava a sua fé. Quando ela estava na arena para ser ali, então, finalmente morta, seu pai ainda estava com ela, para que ela desse um contra-testemunho. E essa jovenzinha, Perpétua, fielmente, porque amava o seu Senhor, devoção, entregou sua vida pela causa do testemunho daquele que ela amou. Devoção. Lucas 12, quando o Senhor fala sobre pressão sobre os discípulos dele, ele diz assim: naquele dia, não vos preocupeis. Quando levarem vocês para as sinagogas, para pedirem conta da fé de vocês, não se preocupem. Porque naquele mesmo momento, são palavras do Senhor, vos será ensinado o que deveis dizer. Para quem? Para aqueles que amam o seu Senhor. Devoção. Queridos irmãos, esse é o segundo equilíbrio. Vamos ficar aqui. Tão importante de ser conservado. Se nós nos deslocarmos para o lado da diaconia, nós nos tornaremos servidores, ativistas, agitados, envolvidos. Isso cria uma crosta sobre nós de tal maneira que nós não conseguimos mais assimilar, ouvir o Senhor. E ouvir o Senhor é absolutamente indispensável para seguirmos com Ele. Então, diaconia desequilibrada de devoção gera todo esse ativismo. Agora, e devoção sem diaconia? Bom, primeiro, precisamos dizer que isso é impossível, a não ser que não haja verdadeira devoção. Se há verdadeira devoção ao Senhor, sempre haverá serviço ao Senhor, diaconia ao Senhor. Nós nos consagraremos à oração, devoção, e à diaconia da palavra, servindo os irmãos. Só para constar aí nas suas anotações, o outro equilíbrio vital é entre graça e responsabilidade. Se focamos só a responsabilidade, nos tornamos legalistas. Faça, 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 é nossa responsabilidade. Se focamos apenas a graça, nos tornamos libertinos. Graça, graça, graça e graça. Há uma ênfase hoje nos Estados Unidos, está ganhando em alguns lugares aí no Brasil, cuidado, que se chama Hyper Grace, hiper graça. E já há um livro em português sobre esse assunto. Graça, 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 graça. Deus é bom, Papai Noel nos deu tudo, deu o Espírito Santo, somos filhos de Deus, eternamente salvos, vida eterna, cruza o braço e fica quieto, deixa Deus fazer o trabalho dele, não precisa de você, não é teu tempo, não é a tua maneira. Está errado. Em Colossenses 3 diz assim: nós já morremos com Cristo, graça. Nós já fomos ressuscitados com Ele, e agora pensai nas coisas do alto onde Cristo vive. Mas não só isso. Façam morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a lascívia, a avareza, que é a idolatria. Então onde está a hipergraça? Não há hipergraça, irmão. Só há graça e basta a graça. Porque da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. E a graça vai nos habilitar sempre. Se é que nós conhecemos o Senhor, a graça sempre vai nos habilitar para tudo o que precisamos fazer. Então Paulo vai dizer: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Pura graça. Quem de nós aqui é alguma coisa senão pela graça? Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Mas a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Porém não eu, mas a graça de Deus em mim. Que equilíbrio maravilhoso, não é? Então não podemos separar a graça e a responsabilidade nunca. A graça de Deus nos dá a sua palavra, mas a palavra que ouviram pode não lhes aproveitar, se não for misturada com a fé naqueles que ouviram. Então o Senhor nos ajude, irmãos. Porque se por um lado nós temos um jugo, um fardo, um peso, uma tristeza, quando nós estamos focados na responsabilidade, faça isso e faça mais aquilo, e agora isso, e agora o caminho é aquele, e essa coisa que ninguém suporta, por outro lado é um desespero, quando nós
apenas compreendemos essa esfera do Deus deu, Deus dá e Deus dará. Mas não entendemos o assunto de Deus, nós somos cooperadores. O operador é Deus. E dele nós somos cooperadores. Se ele não operar, esqueça. Ninguém pode operar nada. Ele é o operador. Nós somos cooperadores. E acho que podíamos concluir com uma frase de Jonathan Edwards, aquele irmão tão usado pelo Senhor durante o avivamento, também avivamento do século XVIII, o mesmo que Whitefield e Wesley viveram, mas eles na Europa e Edwards nos Estados Unidos. Escute o que ele diz sobre graça. E aqui terminamos com essa frase. Preste muita atenção nessa definição paradoxal. Ele fala assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. E nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Pois é isso mesmo que Ele produz em nós, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Ou seja, se Ele não começa, não faz, não fala, ninguém pode fazer nada. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. E aí ele conclui assim: somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Em que sentido nós somos totalmente passivos? No sentido da origem, de iniciar. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Então aqui nós somos totalmente passivos. Concorda, irmão? Mas nós somos verdadeiros agentes. Então aqui nós somos totalmente ativos. Então Paulo vai dizer assim: é nisso que nos afadigamos, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Se nós fosse citar versículos aqui, nós vimos longe. Em Apocalipse 19 também fala que essa noiva gloriosa, quando ela se atavia, ela se veste com um linho fino resplandecente. E esse linho fino resplandecente, Apocalipse 19, 7 a 9. Esse linho fino resplandecente são os atos de justiça dos santos. Atos de responsabilidade. Atos de justiça dos santos. Olha, ela está ataviada com esses atos de justiça dela, digamos assim. Então o mérito é dela? Leia o texto. Que lindo. Vai dizer assim: pois foi-lhe dado vestir-se. Nem sabemos explicar, não é? Acho que a melhor explicação que podemos chegar é o seguinte: o noivo vai se casar, a noiva não tem nada, é uma miserável. Então ele faz para ela um vestido de aquela coisa que as irmãs que conhecem, aqueles panos que tem aqueles nomes aí, até é difícil de falar, não é? E pérolas, e ponto cruz, e faz aquele vestido maravilhoso, né? Esse ponto cruz é o ponto especial do Senhor. Por isso que eu gosto tanto desse ponto. A minha esposa borda ponto cruz. Eu nunca vi um ponto mais lindo que esse. Quando você olha a frente e o avesso é igual. Quando o ponto cruz é perfeito, não é? Porque o Senhor borda o interior e o exterior igualmente. Assim como é o ponto cruz de profissional. Tem uns irmãos que fazem ponto cruz, mas é feio do outro lado, não é? O ponto cruz profissional é perfeito. Então, o Senhor faz um vestido de noiva de ponto de cruz, com pérolas, como diz o Salmo 45, você lembra? Em roupagens bordadas conduzem a virgem perante o rei. Lembra-se? Salmo 45? Então, Apocalipse 19 diz que foi-lhe dado vestir-se. Então é ele que faz o vestido. A pérola, o linho, o ponto, né? Só que aí o que mais que ele faz, digamos assim? Vamos imaginar uma figura, que eu acho que é a melhor que eu consigo chegar. Ele pega esse vestido e coloca no cabide. E não na noiva. O que a noiva tem que fazer? Escute o que Noemi falou para Ruth. Ruth 3. Banha-te, unge-te e veste os teus melhores vestidos. E desce a eira para te encontrar com aquele homem, Boaz.
Então nós temos que tomar de todas essas provisões da graça que nosso Senhor já preparou para nós. Mas nós temos que tomá-las. Essas são nossas responsabilidades. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos terminar aqui. E Ele continue falando ao nosso coração, nos explicando, quem sabe, as coisas inexplicáveis que não podemos alcançar de nós e por nós. Que Ele continue nos ajudando e nos ensinando. Quem sabe podíamos ter um pequeno tempo ainda, antes de sairmos, de oração corporativa. Expressões apenas simples, objetivas, nada longo. Expressões dos santos, de adoração ao Senhor, em função do que o Senhor possa ter falado ao nosso coração. Vamos orar, sim, corporativamente. E aí algum irmão que tem, então, encargos, irmãos responsáveis aí pelo encontro, venham aqui e façam, então, um encerramento para nós. Nós vamos ter esse tempo, então, de oração.